No programa de hoje você vai acompanhar a luta contra o corte de verbas na educação. Vai ver como foi a parada do orgulho LGBT. E vai conhecer mais sobre a obra de Darcy Ribeiro. Confira. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da Alesp se encontrou na semana passada com o reitor da Unesp. Em entrevista, a presidenta da APUESP, professora Bebel, aproveitou a ocasião para falar sobre a ameaça de corte de verbas na educação. Nós temos no horizonte a redução de verbas institucionais da educação, em que vai ter um impacto sobremaneira, também sobre as universidades. O estudo já feito já aponta 9 bi a menos. Então, quando você está falando sobre a educação básica. Nós estamos falando que dos atuais 30%, que baixa para 25%, perderemos 9 bi. E quando você pega a análise que professores universitários, sindicatos, o Fórum Paciês fazem, eles demonstram que dentro daqueles 9,57 do ICMS que é deduzido para a educação, ali está intrínseco verbas e habitação, em gastos com educação. A habitação não teria que ter rubrica própria, Essa foi uma luta que a gente está fazendo. Então, quando você pensa no recálculo, você precisaria, então, que o governador Remino não mexesse nas verbas da educação e, mais que isso, pusesse mais recursos. No dia 13 de junho, a professora Bebel voltou à tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar os baixos salários pagos aos funcionários públicos. Nós estamos falando no servidor público, agente, de serviços escolares e mesmo agente de organização escolar, que ganha abaixo do mínimo e está complementando os salários para chegar no mínimo. Então tá cheio, você pega o olerite desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, da saúde inclusive, a gente vai ver que tá cheio de penduricalho. E o nosso sonho é que mude essa metodologia e que transforme em reajuste linear de 17,42 para todos. Aí nós corrigiríamos todas as distorções, deputada Mônica. Agora, da forma como está, vai ficar assim, o salário base, no caso de agente de serviço escolar, 920, e depois, olha quando, complementação de abono, 400, salário inicial atual, 1.320, aí mais uma complementação, 630. Se nós somarmos 630 com 400, dá 1.030, não é isso? Dá mais que o salário base, quer dizer, está tendo mais gratificação que salário base. E é o salário base que é a referência, para valorização, para a gente poder considerar o tempo de serviço, enfim, fazer com que a carreira ela tenha, um desempenho. Nós vamos ter na próxima semana, olha aqui, o gritante aqui é quando a gente pega o auxiliar de saúde. Olha o auxiliar de saúde. 326 é o salário base, uma gratificação de 550, mais um abono complementar de 445 para chegar ao antigo 1.320 e agora mais um de 675 para dar 1.550. Meu Deus, ajuntasse tudo e desse os 17,42, você estaria aí partindo de outro patamar. A professora Bebel também abordou a questão da reforma do ensino médio e a criação de uma bolsa para o estudante trabalhador. No domingo passado, a Avenida Paulista recebeu a passeata mais colorida e alegre da cidade, a Parada do Orgulho LGBT. Realizada no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, a parada reuniu milhares de participantes que celebraram a vida e a diversidade do ser humano. A Parada 2023 defendeu políticas públicas de inclusão, mais respeito e cidadania. A APUESP, que sempre lutou por esses princípios, como não poderia deixar de ser, esteve presente.
Então, acho que é importante a POESP ter essa participação na parada, essa participação na vida da comunidade LGBT, LGBTQIA+, porque assim, não só por ser nossa base sindical, mas também por ser importante que a POESP esteja inserida com toda a comunidade, né? Vamos dizer, a comunidade escolar, como toda a sociedade, na verdade, né? Nós temos pais, irmãos, irmãs, filhos de alunos e alunas das nossas escolas, inclusive companheiros nossos, profissão, também são da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, é importante a gente estar representado aqui. A POESP mantém o coletivo Professor Fernando Schweller, que homenageia um pioneiro desta luta no sindicato, para discutir questões de inclusão e preconceito nas escolas. Um dos principais educadores do Brasil, um dos maiores intérpretes do nosso país. Homem multifacetado, de poeta político, de antropólogo, educador. Para celebrarmos seu legado, viemos até a exposição Utopia Brasileira, Darcy Ribeiro, 100 anos, para conversar com a curadora Isa Greenspoon. Mais do que uma homenagem a uma figura que foi importante no século XX, que morreu, mais do que isso, eu acho que o pensamento dele é muito atual, segue muito atual. O Darcy foi profético em várias áreas nas quais ele atuou. Ele, nos anos de 1940, da década de 40, ele viveu 10 anos com os povos indígenas do Brasil, estudando esses povos para mostrar naquela época, que era uma novidade, que esses povos não eram animais selvagens na floresta, que tinham uma cultura sofisticada, que tinha uma arte, que tinha um conhecimento técnico, conhecimento científico de algum jeito, conhecia a natureza como ninguém e tudo mais. Esses povos até então eram completamente negados como gente, como ser humano. Depois ele entra para a causa da educação pública, laica, de período integral, gratuita para todos. Depois ele vai para a política, em busca de reforma agrária, de igualdade social. Ou seja, os temas que o Darcy tratou são os mesmos que nós temos que tratar ainda. Mas se você for resumir, o que ele acreditava? Que as pessoas tinham direito a terem uma formação humanista de alta qualidade, seja na escola primária, naquela época primária, secundária, seja da universidade, com vistas a serem gente melhor. A preocupação não era formar operários mais eficientes para apertar parafuso. Era criar seres humanos que pudessem transformar o país, serem felizes, serem completos, serem brasileiros orgulhosos do seu país. E isso ele fez em toda a sua vida. Ele era um educador que, até a morte, mesmo depois ele se desligando um pouco disso, a luta dele era por uma educação de qualidade para todos. Ele dizia, é luxo para todos, é o melhor do melhor para todos. Então eu acho que essa é uma grande lição que segue completamente atual. Ele faz muita falta no Brasil, porque além de ser um homem de pensamento, ele era um homem de ação política. Ele acreditava que a política era um instrumento de transformação. Então, numa mão você tinha a questão da educação e a ação política. Ação política junto aos povos originários, ação política junto a todas as minorias, ação política para tentar extirpar a tremenda desigualdade social no Brasil. E tudo isso ele via na educação uma arma fortíssima nesse sentido. A exposição Utopia Brasileira, Darcy Ribeiro, 100 anos, fica até o dia 25/6, no Sesc 24 de Maio. A entrada é gratuita. Aproveite! E o programa de hoje fica por aqui. Para mais informações sobre a educação pública do Estado de São Paulo, acesse o portal ou as redes sociais da POESP. Até a próxima semana.